Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E aqui nesses vídeos eu te ensino como ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. E por isso que você não pode vir para esses vídeos sozinha. Então já aproveita, clica aqui embaixo e já compartilha esse vídeo com uma colega físio para que ela também tenha acesso a esse conhecimento. E nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um estudo de caso de uma paciente, uma gestante, no primeiro trimestre. Então, a gente vai discutir um estudo de caso que eu compartilhei na semana anterior lá no meu Instagram e eu discuti com as minhas seguidoras, abordando esse tema e tentando entender o que elas saberiam ali para colocar nesse estudo de caso, o que elas colocariam ali para essa paciente. Então, hoje eu quero trazer esse estudo de caso aqui com você, para que a gente também possa discutir quais são as condutas, quais são as terapêuticas que a gente vai usar com essa paciente aqui. Então, deixa eu só compartilhar aqui com você, aqui, e a gente vai conversar sobre esse estudo de caso de uma gestante de 11 semanas. Então, uma gestante no primeiro trimestre. É uma gestante que a profissão dela é dentista. Então, já começa a pensar aí o que essa paciente ela faz no dia a dia dela, que a gente vai comentar bastante sobre isso. Baixa ingesta de água, menos de 5 idas ao banheiro para micção, constipação há 10 anos, com esforço evacuatório e hemorroidas. Dor em região sacroiliaca e lombar ao final do dia, que tem tudo a ver com a profissão dela, mas a gente vai discutir isso mais à frente. E aqui eu também descrevi o perfect dessa paciente. Então, ela tem um P de 2, então grau de força 2, uma endurance de 2 segundos, o R de 3 vezes, então ela faz 3 vezes de 2 segundos. O F de 4 vezes, o E negativo, então elevação vaginal, elevação da parede vaginal negativa, o C positivo, que significa que a paciente está ativando outros músculos em conjunto, e o T negativo, significa que ela não tem a pré-contração. E a gente vai discutir aqui hoje quais seriam as condutas e orientações para essa paciente. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender ponto a ponto o que a gente faria nesse caso aqui. Até para você entender como que a gente discute aqui o que vai ser implementado lá no consultório com cada paciente. E eu falei lá no início do vídeo que eu coloquei esse estudo de caso lá no meu Instagram para discutir com as minhas seguidoras sobre esse assunto. E elas compartilharam várias abordagens que eu quero trazer aqui para poder também discutir esse estudo de caso aqui com você. Então, vamos lá. Primeira, fisioterapeuta colocou: inicialmente encaminharia para nutricionista. Falaria a importância da ingesta hídrica, principalmente agora nessa fase da gestação. E já passaria os diários miccional, água e fecal. E a necessidade de mudanças de hábitos comportamentais. Educação em saúde. Por se tratar de um assoalho pélvico tenso, iniciaria com muita liberação antes de qualquer movimento. Trabalharia muito o relaxamento e força. Olha só que legal, que contribuição bem completa. Então, já vamos começar a falar sobre essa contribuição aqui. Primeiro, essa questão de encaminhar para nutricionista. Esse é um ponto-chave aqui nesse estudo de caso, porque essa paciente tem uma constipação crônica, uma constipação ali há mais de 10 anos. Então, a gente já teria que ver como está essa alimentação dessa paciente. Não faz parte da nossa atuação e a gente precisa entender ponto a ponto como ela está fazendo essa ingesta alimentar. Então, esse profissional que vai orientar ela, que vai ali definir uma dieta adequada para que ela possa melhorar essa constipação, vai ser fundamental nesse caso aqui. Outra coisa muito importante, ingesta de água. Ali no estudo de caso, tinha que ela tem uma baixa ingesta de água. Então, a gente teria que implementar, sim, os diários
miccional, diário de água e o diário evacuatório para verificar como estão esses hábitos e a partir desse momento que eu sei como essa paciente se comporta nesses hábitos, daí eu passo a orientar. Aqui eu já sei que a minha paciente, ela tem uma baixa ingesta de água. A gente teria que calcular, com base no peso dela, qual seria a ingesta ideal de água e também poder mostrar para ela ali estratégias no dia a dia dela para facilitar essa ingesta. Tem até outro vídeo aqui no canal falando sobre o diário da água e como que a gente pode implementar estratégias no dia a dia da paciente para que ela consiga beber mais água, que esse é um ponto muito importante aqui, pensando em constipação. Outra coisa bem interessante aqui dessa complementação da fisioterapeuta, ela coloca que esse assoalho pélvico é tenso. Como é que ela sabe que esse assoalho pélvico é tenso se eu não falei nada aqui? Isso vem muito do nosso raciocínio clínico. Por quê? Lembra que eu falei para você pontuar ali que a paciente é dentista, que a paciente fica sentada praticamente o dia inteiro. E geralmente o dentista ele fica numa posição que não é tão confortável, que não é tão ergonômica assim. Então, é uma postura que vai gerar ali um aumento do tensionamento daquela região. Essa paciente também muito provável ali que ela fique segurando esse desejo miccional, porque ela vai menos de 5 vezes ao banheiro para essa micção, e com isso ela vai acarretando em mais tensionamento. É uma paciente que tem hemorroidas, então muito provável que ela tenha dor para evacuar, e essa dor para evacuar gera mais tensão ainda. Então, olha só quanta coisa traz para gente que ela tem sim essa tensão em assoalho pélvico e que a gente precisa trabalhar muito essa tensão. Como que eu trabalho essa tensão? Eu trabalho com liberação miofacial, com massagem perineal, com exercícios de relaxamento, para que através dessa melhora, dessa elasticidade, desse relaxamento muscular, eu também consiga ganhar na funcionalidade muscular, eu consiga melhorar também esse padrão de dor sacroiliaca, dor lombar, e consiga melhorar também a questão de constipação, que pode estar bem associada com essa dificuldade de relaxamento. Então, essa contribuição aqui, essa primeira contribuição, foi muito linda, porque é uma contribuição que engloba várias questões aqui que a gente precisa colocar nesse caso. Vamos lá para a segunda contribuição. Primeiramente, informaria que os hábitos alimentares precisam ser mudados. Olha só, a gente já falou sobre essa questão da nutricionista, ela tem que estar aqui. Para que o assoalho pélvico não seja sobrecarregado durante a evacuação, falaria também sobre a forma correta de sentar no vaso para evacuar. Isso aqui é bem legal, a gente orientar com relação ao banquinho, não fazer força, somente respirando no momento da evacuação, falando para ela tentar relaxar, tentar se concentrar ali naquele momento, para que não faça esse esforço evacuatório. Outra questão também explicaria sobre a postura correta nas AVDs e também no trabalho, né? Explicaria que ela precisa sentar nos isquios para evitar essa sobrecarga no sacro. Então, essa paciente que é dentista, a gente também tem que entrar com as orientações de trabalho, né? Como é que é a tua postura? Grava para mim você atendendo, para eu saber como que você está sentando, como que você está se comportando ali naquele dia inteiro de consultório. Então, esse é um ponto também importante para evitar que essa dor piore e evitar que chegue lá no final da gestação, essa paciente não consiga atender as pacientes dela, porque isso pode acontecer. É uma dor tão grave que impossibilite ela de fazer o trabalho adequado ali no consultório, pode ser totalmente incapacitante e levar ela a se afastar desse trabalho um pouco antes do tempo. Outra coisa, depois iria trabalhar nos músculos do assoalho pélvico, com esse intestino preso, com certeza tem pontos gatilhos. De novo aqui, né? Essa questão de como que eu sei que esse assoalho pélvico é tenso? Por toda essa história que eu mostrei aqui, pelas contribuições, a gente tem aí esse ponto importante dessa tensão em assoalho pélvico que deve, muito provável, estar presente. Iria liberar esses pontos, talvez isso esteja impactando no ganho de força. Isso pode, sim,
está impactando nesse ganho de força, que é muito comum a paciente que tem aumento de tensão, dificuldade no relaxamento de assoalho pélvico, que ela tenha muita dificuldade no momento da micção, que ela tenha até perdas de urina, que ela tenha constipação, que ela tenha dor na relação. A gente associa as disfunções pélvicas muito pela fraqueza de assoalho pélvico, mas a gente tem que entender que esse aumento de tensão, que essa dificuldade no relaxamento, ela também vem de encontro a essas alterações. Então, é super importante a gente levar em conta todos esses pontos aqui também. Vamos lá, terceira contribuição. Inicialmente, mudanças de hábitos. Com essa ingesta de água baixa, tentar entender outros hábitos e posicionamentos na hora da defecação, tudo aquilo que a gente já conversou, para uma justificativa dessa constipação crônica. Essa constipação crônica, ela pode ter começado lá na infância dessa paciente. Então, é importante a gente perguntar também, lá na anamnese dos hábitos evacuatórios, tu é constipada, mas tu é constipada desde quando? Lá na infância, tu lembra de algum episódio? Existem vários pacientes que a gente vê no consultório que essa constipação surgiu porque lá na infância ela teve muita dor para evacuar, muita constipação, teve muito medo para evacuar, ou às vezes estava lá no desfraude, fez o cocô na fralda, teve ali uma bronca dos pais, então isso também pode vir de encontro com esse comportamento lá na infância e trazer repercussões agora para a vida adulta. Provavelmente uma correção ergonômica também seria necessária. Ó, de novo, né? Trabalho sentada, curvada. Essa paciente que é dentista, a gente precisa ter uma atenção especial. Muitos dentistas têm lombalgia e na gestação essa lombalgia é muito frequente também. Deve ser uma paciente com muita tensão no assoalho pélvico. Antes de fortalecer, entraria com liberação. Ó, de novo, a terceira contribuição dessa fisioterapeuta aqui, ela também falou de tensão em assoalho pélvico, né? Que também tem muita relação com essas disfunções que a gente está conversando. Então, por isso que quando você pensar em constipação, dificuldade de ir ao banheiro para micção, muito provável que a tua paciente tenha tensão em assoalho pélvico. Isso deve ser corrigido. Não que eu não vá trabalhar um reforço muscular, a gente pode trabalhar, a gente deve trabalhar, principalmente nessa gestante do primeiro trimestre, mas eu preciso ter uma atenção especial em relaxar essa musculatura, para que eu tenha mecânica adequada nessa musculatura, para que eu ganhe força, porque senão o músculo está tão tenso, tão contraturado, que a tua paciente não vai conseguir contrair corretamente. Então, esse é um ponto importantíssimo para a gente trabalhar aqui. Outra coisa muito importante que a gente também tem que pensar nessa nossa paciente é que ela tem dor. Então, a gente poderia trazer estratégias para reduzir essa dor. Estratégias não só posturais, mas estratégias também que vão englobar, por exemplo, né, uma termoterapia. Então, poderia indicar para ela chegar à noite em casa, fazer uma termoterapia, colocar uma bolsinha de água quente ali na região, tanto lombar, quanto sacral, quanto de assoalho pélvico, para tentar relaxar aquela estrutura. Então, isso a gente também pode indicar, além das técnicas que nós vamos utilizar lá no consultório. Tá? Então, também a gente pode incluir outras estratégias aqui. Até eu gosto de indicar bastante a bolinha cravo para ir relaxando a musculatura, ou o rolinho de liberação para ela ir liberando toda aquela região que ela sente que tem tensão no final do dia, que ela sente que tem dor, ou ela pode usar até no dia a dia dela ali do consultório, né? Entre um paciente e outro, pega a bolinha, dá uma liberada, para que não chegue lá no final do dia, tenha muito mais tensão, tenha muito mais ali dor naquela região e que isso gere mais constipação, mais dificuldade para ir ao banheiro. Então, esses são pontos bem importantes que a gente sempre deve frisar com a paciente. Então, outra forma de a gente também trabalhar com essa paciente é relaxamento corporal global. Eu falei aqui de várias questões bem focadas no assoalho pélvico, mas a gente precisa entender que essa paciente também tem uma dificuldade de relaxamento de corpo inteiro. Ela está ali sentada, né? A posição do dentista, às vezes está ali curvada. Então, a gente também tem que trabalhar relaxamento de região de trapézio, relaxamento de região lombar,
práticas respiratórias, né? Então, a respiração diafragmática, tudo isso pode entrar aqui com essa paciente também. Vamos lá, a outra contribuição. Minha primeira conduta seria a uroterapia padrão. Olha que legal. Análise dos hábitos miccionais, intestinais e da ingesta hídrica da paciente. De novo, usar diário miccional, evacuatório e diário da água. Todos esses instrumentos têm vídeos aqui no canal para você poder assistir. É só buscar diário miccional, diário evacuatório e diário da água que você já vai encontrar. A gente também teria que analisar aqui com orientações sobre hábitos adequados, explicação sobre o funcionamento do intestino, então, de novo, educação em saúde. Não adianta a gente só pensar em técnica, a gente precisa também orientar a nossa paciente em ela entender como funciona a bexiga, como funciona o intestino, o que a constipação pode trazer para essa paciente durante a gestação, da onde está vindo essa dor lombar, essa dor sacroiliaca, isso pode ter relação com o intestino preso, com gases. Então, trazer essa educação em saúde vai também conscientizar a nossa paciente dos atos adequados que ela deve fazer. Vamos lá, vamos seguir aqui nessa contribuição. Explicar sobre o funcionamento do intestino, orientação quanto à postura miccional e evacuatória, então também aqui entra a orientação da postura, não só no trabalho, mas também durante a micção e evacuação. Segundo passo, trabalho de consciência da musculatura de assoalho pélvico, verificando também se tem tensão e relaxamento adequado. De novo aqui, frisando que precisa ser avaliado esse relaxamento, se existe tensão, e a gente precisa também pensar em consciência perineal, em ganho de força, em ganho de resistência, porque a minha paciente, ela tem ali um perfect baixinho, né? Ela tem um grau de força 2, ela segura só 2 segundos, então a gente precisa também preparar essa nossa paciente para a gestação, porque esse bebê de 11 semanas aqui é um bebê que está pequenininho. A gente precisa pensar que esse bebê ele vai crescer, esse bebê ele vai adquirir peso. Então, a gente precisa pensar em preparar esse assoalho pélvico também para essa sobrecarga da gestação. Então, a gente precisa entrar com o TEMAP. O TEMAP aqui vai ser de acordo com essa avaliação dela. Eu preciso trabalhar força, resistência, potência muscular, relaxamento e também incluir ali a pré-contração que essa paciente não tem, e a pré-contração é um ponto-chave também na continência. Então, essa paciente aqui não tem perda urinária, mas ela pode vir a ter, principalmente pela dificuldade na micção, dificuldade na evacuação, essa dor, tensão muscular, tudo isso pode provocar daqui a pouco outra disfunção pélvica. Então, isso aqui é um ponto bem importante para a gente discutir. Então, vamos lá, vamos continuar ali. Aqui, então a gente discutiu essa contribuição, vamos para outra contribuição, Essa aqui eu achei fantástica, que é uma coisa que a gente também tem que se adequar. O que quer dizer essa defecação dissinérgica? Então, antes de qualquer conduta, eu investigaria se a paciente não tem uma defecação dissinérgica. A defecação dissinérgica é quando o bulbo retal, ao invés de relaxar no momento da evacuação, esse bulbo retal ele se mantém contraído. O bulbo retal é um músculo muito importante na continência fecal. Então, ele se mantém ativo durante a fase de enchimento desse intestino. Na fase de esvaziamento, esse bulbo retal ele precisa relaxar. Quando a paciente não consegue relaxar, gera um bloqueio de saída dessas fezes. Então, a paciente, ela não está conseguindo relaxar aquela musculatura, às vezes ela até consegue evacuar, porém, com esvaziamento incompleto, com dor, com sensação ali de que teriam mais fezes para sair, ela não consegue relaxar. Então, nesse caso, a gente também teria que investigar como que está a musculatura da região anal. Será que ela está conseguindo esse bom relaxamento dessa região? Será que essa paciente está conseguindo relaxar esse bulbo retal? Ou será que ele se mantém ativo ali durante a fase de esvaziamento? E aqui entra um ponto também importante de a gente pensar
que eu preciso orientar a posição adequada durante essa evacuação. Porque o bulbo retal, ele relaxa muito mais quando a gente está na posição de cócoras. Então, usando o banquinho ali na evacuação, vai facilitar essa defecação para que ela seja sinérgica e não dissinérgica. Então, a gente vai orientar esse posicionamento adequado, vai orientar a respiração lá no momento da evacuação, vai orientar que ela se concentre, que ela não leve o celular lá para o vaso, para que ela esteja ali bem concentrada e consiga evacuar. Tem um ponto importante aqui nessa paciente, é que às vezes ela vai estar lá no momento do atendimento dela e deu vontade de evacuar. Muito provável que essa paciente ela vá reprimir esse desejo evacuatório e ela só vai ao banheiro quando ela chegar em casa, se tiver vontade. Às vezes ela vai chegar em casa, não teve mais vontade, essas fezes vão ressecar ainda mais, essas fezes vão ter maior dificuldade ali para eliminação, ainda mais se a paciente tem ali um bulbo retal que está contraindo no momento da fase de esvaziamento. Então, é importante a gente verificar isso aqui. Outro ponto importante, além de posicionamento, além de não evitar essa evacuação, a gente também pode trabalhar com terapia manual nesse bulbo retal, relaxando esse bulbo retal, trabalhando ali esse relaxamento, pode ser até por via vaginal, né? Trabalhando o relaxamento de toda a musculatura dos músculos do assoalho pélvico, dos elevadores, para que ela consiga relaxar no momento da evacuação. Então, tem que pensar lá na micção, que ela precisa ir ao banheiro, parar de segurar essa micção, e ela precisa também trabalhar esse esvaziamento do intestino. Então, respeitar o desejo miccional, tentar relaxar e usar técnicas aqui para relaxamento. E a terapia manual é uma delas e que a gente pode usar muito no nosso consultório. Então, vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Então, esse aqui é um ponto bem importante e a gente precisa sempre se antenar a isso. Outra contribuição, ó, trabalhar consciência e relaxamento do assoalho pélvico. Muito bom. A gente precisa trabalhar isso. Já foi pontuado que essa paciente ela precisa de um reforço dessa musculatura. Verificar se a paciente tem sinergia no retal, então acabamos de pontuar isso aqui, né? Isso aqui também pode vir de encontro a hábitos de vida lá da infância, né? Dificuldade nessa evacuação, dor para evacuar, fezes muito ressecadas, duras, né? Com volume dessas fezes que vão gerar dor. Então, esse é um ponto bem importante também de a gente verificar. A paciente aumentando a ingesta de água, ela consegue melhorar também esse padrão das fezes, né? O que dificultaria aí essa evacuação com mais dor. Então, tomando mais água, melhorando esse padrão, ela também consegue evacuar com mais facilidade, ela vai conseguir ali fazer com que essas fezes estejam mais lubrificadas. Então, ingerir mais água, respeitar o desejo evacuatório, vai facilitar muito esse padrão aqui para que a gente consiga fazer com que essa paciente vá ao banheiro com mais facilidade. Vamos lá. Outro ponto aqui, ó, ensinar a forma correta de evacuar para ela não acabar forçando ainda mais a musculatura. Muitas pacientes acham que evacuar tem a ver com força, né? Então a gente tem muito, força para evacuar, eu preciso fazer força, senão as fezes não saem. E a gente precisa explicar para a nossa paciente que existe sim uma prensa abdominal, mas essa prensa abdominal ela acontece de forma involuntária até, né? O movimento peristáltico ele também vai auxiliar nessa descida das fezes. A gente não precisa fazer valsalva no momento da evacuação. Essa valsalva, ela empurra os órgãos para baixo e ela vai piorando um quadro ali de um prolapso, né? Ou gerando ali um quadro de prolapso lá na frente, sobrecarregando esses ligamentos, sobrecarregando musculatura de assoalho pélvico. Então, é muito importante que a gente já oriente essa paciente o quanto antes para ela parar de fazer essa força. E parar de fazer força não é fácil, porque a paciente veio na vida inteira dela fazendo força.
né? Ela acostumou a evacuar daquela forma. Então, imagina que a partir de hoje eu pedi para ela não fazer mais isso, né? Então, a gente precisa ter estratégias ali para facilitar essa evacuação, mas que faça com que a paciente consiga também eliminar aquelas fezes, né? Não adianta eu só querer que ela sente no vaso e a mágica acontece. Não, eu preciso orientar que ela se posicione adequadamente, que ela consiga relaxar, que ela consiga um melhor peristaltismo através de uma atividade física, através de uma respiração adequada, através da ingesta de água. Tudo isso vai facilitar esse peristaltismo para contribuir com uma evacuação regular, com uma evacuação mais funcional. Vamos lá para outra contribuição. Olha só que legal essa também. Encaminharia para nutricionista. Então, esse é um ponto que a gente já discutiu, que a gente sempre tem que ter a equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto. E aqui eu poderia até encaminhar não só para Nutri, mas para um educador físico. Imagina que essa paciente atende 8, 10 horas no consultório. Ela ficar sentada o dia inteiro, essa dor, essa constipação, essa tensão em assoalho pélvico vai só piorar. Então, a gente precisa orientar que ela se movimente. Então, além da nutricionista, encaminharia para um educador físico, para uma atividade física que ela goste. Também encaminharia aqui para o obstetra, né? Verificando todos esses padrões, ela já está com o obstetra, mas conversaria com esse profissional para saber como está esse pré-natal, para saber se ela está fazendo uso de ferro, né, ou outra substância que possa piorar esse quadro de constipação. Então, a equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto vai ser fundamental nesse caso também. Outra coisa, conversaria com ela sobre ingesta hídrica, falaria sobre diário de água, miccional e fecal, olha só, tudo que já pontuamos aqui também. Orientaria quanto à forma de defecar e possíveis técnicas para conseguir expulsar esse cocô sem passar tanto sufoco. Até a gente orientando uma posição adequada, a gente consegue evitar tanto sufoco para a paciente, né? Tem pacientes que sentem muita dor para evacuar. E às vezes ela sente tanta dor que ela não quer ir para o banheiro e ela começa a reprimir esse desejo, o que acaba ressecando mais as fezes e gerando mais dor em outra evacuação. Então, esse é um ponto importante para a gente também falar com a paciente. Conversaria com ela sobre posicionamento e ergonomia durante o trabalho e as posturas adotadas por ela durante o dia. Não tem que pensar só no trabalho, né? A paciente também vai chegar em casa. Como que ela fica ali deitada nesse sofá? Como que ela se levanta da cama? Porque todos esses posicionamentos têm a ver também com essa dor sacroiliaca, essa dor lombar. Então, uma paciente que às vezes levanta de decúbito dorsal, forçando esse abdômen, forçando essa lombar, a gente precisa também esclarecer para ela que essa postura não é adequada, vai sobrecarregar todas essas estruturas e vai piorar o quadro de dor. Até sobre essa dor pélvica, essa dor sacroiliaca e dor lombar, a terapia manual ela ajuda muito e ela ajuda a reduzir a intensidade dessa dor, não a prevalência, né? Então, a gente tem aí, sim, um fator importante que é a gestação, um fator fisiológico de toda alteração biomecânica, alteração hormonal. Então, a gente tem aí uma prevalência alta de dor, mas com a fisioterapia pélvica, a terapia manual, a gente consegue reduzir a intensidade dessa dor. Então, esse é um ponto para a gente colocar aqui também. Então, posturas adotadas durante o dia, fortalecimento, mobilização músculo-esquelética para alívio de dores e TMAP. Isso mesmo, ó. A gente, além da terapia manual para essas dores, a gente vai trabalhar exercícios de estabilização. Então, estabilização com o transverso, com toda a parte posterior de tronco, com assoalho pélvico, para gerar estabilidade de toda essa região e para facilitar com que não tenha sobrecarga nessa região lombar e sacroiliaca, né? Como se fosse um suporte melhor para essa paciente. E o TMAP, né? O TMAP não pode ser esquecido nesse caso, mesmo que eu vá trabalhar o relaxamento, eu não posso deixar de trabalhar também o fortalecimento dessa região. Outras duas últimas contribuições, ó.
Complementando a fala das colegas, orientações comportamentais sobre a micção e evacuação, manejo de dor e alongamentos, e aqui um ponto bem importante que a gente pode incluir alongamentos lá no consultório dela, exercícios que ela consiga fazer entre um paciente e outro para minimizar esse desconforto, até os exercícios do assoalho pélvico, que essa paciente às vezes vai chegar ali no teu consultório e vai falar assim: eu não tenho tempo de fazer exercício, eu atendo o paciente o dia inteiro. Como que eu vou encaixar esse exercício? E a gente pode falar para ela que ela pode encaixar esse exercício até sentadinha ali, atendendo uma paciente e outra. Né? Ela pode trabalhar a respiração enquanto ela está ali preparando o material que ela vai usar ali no consultório dela. Então, colocar os exercícios na rotina também vai facilitar o dia a dia dela e vai facilitar com que ela vá aderir a esses exercícios também. Não adianta só eu orientar um exercício para a paciente e não exemplificar como ela pode incluir isso na rotina dela. Então, esse vai ser um ponto importante também. E alongamentos, então, alongamentos que ela possa fazer ali entre um paciente e outro. Deu dor lombar, o que ela pode fazer? Até o uso da bolsinha. Ela tem 15 minutos de intervalo entre uma paciente e outra. Que tal usar a bolsinha, né? Coloca a bolsinha ali entre um paciente e outro para reduzir esse desconforto também. Outra contribuição, aumentar a ingesta hídrica, orientar posicionamento correto para evacuar e evitar fazer esforço na hora da evacuação. Então, todos esses pontos aqui a gente já conversou, né? São pontos aqui importantíssimos e eu quero frisar novamente que quando a gente pensa em fisioterapia pélvica, a gente não pode focar só no assoalho pélvico. A gente tem paciente aqui com várias queixas. A gente viu aqui no estudo de caso dela que essa paciente tem alterações miccionais, alterações evacuatórias, que ela tem dor. Então, essa paciente precisa ser atendida de uma forma global. Não adianta só eu querer trabalhar assoalho pélvico se todo o restante dela, principalmente relacionado a hábitos, também estão comprometidos. Então, a gente precisa, sim, trabalhar de forma global essa paciente para que ela consiga ter aí uma melhora de todo esse quadro e que ela chegue lá no segundo, no terceiro trimestre com qualidade de vida, com funcionalidade. Porque se eu quiser que essa paciente chegue lá no final da gestação com qualidade de vida, eu preciso preparar ela ao longo desses trimestres e preparar ela para todas as demandas. Não preparar só pensando em assoalho pélvico, mas preparar pensando na sobrecarga em abdômen, em lombar, em assoalho pélvico, em todas as mudanças miccionais, evacuatórias, tudo isso deve ser pensado. E por isso que hoje eu trouxe esse estudo de caso para discutir aqui com você. Espero muito que você tenha gostado e eu já quero que você comente aqui embaixo se esse estudo de caso te ajudou na prática clínica. E não deixa também já clicar nesse sininho aqui embaixo, já se inscrever no canal para que você consiga receber todos os conteúdos aqui em primeira mão e você consiga aprender cada vez mais. Então, um grande beijo, físio, e bons estudos!